Só existirá a democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública. Anísio Teixeira, jurista, intelectual, escritor e educador. Nascido em Caetité, na Bahia, em 1900. A concepção dele é que sem educação não existe democracia. E sem educação de qualidade, muito menos. Porque não interessava ter uma escola que reduzisse o ensino. Interessava ter uma escola capaz de formar cidadãos capazes de discutir as questões do seu presente e capazes de escolher os seus representantes políticos. Anísio Teixeira apostava na educação como base para a formação de uma sociedade democrática. Para realizar seu projeto de reforma progressiva do ensino público, soube agregar personalidades de diferentes matizes políticos. Não por acaso foi tão seguido quanto perseguido. Caetité, interior da Bahia. Cidade natal onde Anísio Teixeira viveu sua infância e buscou refúgio em momentos conturbados da vida adulta. Em frente à igreja, na Praça de Santana, encontra-se ainda hoje o casarão da família Teixeira. Em toda a infância e adolescência de Anísio, ele estudou em colégios jesuítas. Primeiro na cidade de Caetité, onde ele nasceu, depois em Salvador, no Colégio Antônio Vieira. E nesse colégio, que é muito importante no período da formação da adolescência e da juventude dele, ele teve acesso a uma cultura erudita de peso. De fato é interessante a forma como ele se torna um educador, né? Porque na realidade ele se forma em direito, né? Ele queria ser padre, meus avós não permitiram, porque eles já tinham entregue uma filha à igreja, tinha uma filha que era freira. Quando assume na Bahia o Góes Calmon, que resolve, de uma maneira muito particular, povoar as secretarias só com jovens, recém-formados, por conta do prestígio político do meu avô, que era um líder político da região, indica 2 filhos para o governo de Góes Calmon. Um vai ser secretário de Agricultura e o outro vai ser secretário de Educação e Cultura, que é meu pai. Quando ele assume essa pasta, ele deparou com escolas mal localizadas, mal aparelhadas, com as crianças escrevendo diretamente no chão, sem material escolar. Isso foi um impacto para ele, porque a experiência que ele viveu foi outra. Foi a dos colégios, onde havia fartura, onde havia conforto, onde realmente o prédio era escolar, próprio para aprendizagem, com excelentes bibliotecas, e nada disso havia na escola pública. Após assumir em 1924 a Inspetoria Geral de Ensino da Secretaria do Interior, Justiça e Instrução Pública da Bahia, Anísio viaja à Europa. Lá tem oportunidade de conhecer diferentes sistemas de ensino. Convencido da importância da formação dos professores, reinaugura no ano seguinte a Escola Normal de Caetité. Essa escola tem importância enorme, hoje comparando, seria muito mais do que montar uma faculdade no interior da Bahia. E ela passa a ser uma escola de formação de professores com uma proposta pedagógica avançadíssima para a época. Nos anos de 1927 e 1928, Anísio viaja aos Estados Unidos. A identificação com a obra do pedagogo John Dewey é determinante na construção do seu ideal de renovar o sistema de educação pública. Assume a Cátedra de Filosofia da Educação do Instituto de Educação no Rio de Janeiro e na Escola de Educação da Universidade do Distrito Federal. Assina em 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, junto com outros intelectuais como Edgar Roquette Pinto, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho. É um documento assinado por vários educadores em 1932 que propunha ao governo, ao Estado, as linhas mestras da educação pública no Brasil.
E dentre essas linhas existiam algumas ideias, alguns princípios importantes. O primeiro era uma escola aberta a todos, independente de sexo, raça, religião, também e de condição social. Então, e ela, sobretudo, deveria ser pública e gratuita, né? Gratuita para que todos pudessem ter acesso e pública como responsabilidade do Estado. O Estado é que deveria prover educação a todos. Em 1935, Anísio Teixeira assume temporariamente a reitoria da Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. A formação de professores é prioridade na sua gestão. Entretanto, o Ministério da Educação intervém e adia seu projeto. A gente tem a interrupção da formação do professor em nível superior, porque Gustavo Capanema impediu que a Escola de Formação de Professores fosse incorporada à Universidade do Brasil. Isso significou o quê? Não só que o professor primário foi impedido de frequentar a universidade durante algumas décadas, como também inviabilizou a pesquisa na área de educação. Com a implantação do Estado Novo a partir do golpe de Estado de 1937, liderado por Getúlio Vargas, Anísio se vê obrigado a abandonar a vida pública. Anísio Teixeira, na época, era secretário de Educação da Prefeitura do Distrito Federal. E logo em 35, no final de 35, começa a haver uma forte pressão sobre Anísio, dizendo que ele fazia parte da Aliança Nacional Libertadora, da ANL, e o Pedro Ernesto, que era prefeito do Rio, é forçado a pedir a demissão de Anísio. Liderada pelo Partido Comunista do Brasil, a Aliança Nacional Libertadora foi criada em 1935 para enfrentar a ameaça fascista no país. Defendia a democracia, a reforma agrária e a nacionalização de empresas estrangeiras. Após promover levantes nas cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro, a organização foi perseguida e desarticulada pelo governo de Getúlio Vargas. E Anísio Teixeira se afasta, pede demissão da Secretaria de Educação da Prefeitura do Distrito Federal em 1935, escrevendo uma carta em que ele se diz técnico e não político, então rejeitando a acusação que faziam para ele, mas ele se afasta da área de educação até 1945. Vai para o interior da Bahia se cuidar de outros negócios. Falar das consequências das perseguições sofridas por Anísio Teixeira é lembrar uma página triste da nossa história, né? Nós sabemos que, por exemplo, na década de 30, o DIP tinha informações das mais desastradas sobre o educador Anísio. Uma compreensão muito tacanha da obra de um educador, uma dificuldade de compreender o quanto era vanguarda o que ele estava propondo. Em 1939, ano do início da Segunda Guerra Mundial, é criado pelo governo Vargas o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, com a função de censurar manifestações contrárias ao regime e enaltecer as obras do Estado Novo. O órgão desconhecia limites. Fichados no DIP, muitos políticos e intelectuais se viram impedidos de continuar suas atividades. Ele viveu uns 3, 4 anos sobrevivendo de traduções. Depois ele montou uma empresa de importação e exportação, onde ele começou a se mostrar extremamente competente como empresário. E chegou a esse clímax de ter obtido a concessão dessa serra do navio, que era a grande fonte de riqueza de manganês do país, a maior fonte de manganês do país. E larga isso tudo e volta para a educação. Anísio Teixeira, que seria encarregado de levar e organizar a descoberta do manganês por essas grandes, que não eram multinacionais o nome, né, essas empresas. E aí, quando meu pai já está em Belém do Pará, para ir para o Amapá, para assumir o cargo, ele recebe um telegrama de Otávio Mangabeira, que tinha acabado de ser eleito na Bahia governador. E aí, eu convidando ele para secretário de Educação. A educação realmente foi um tema que conquistou ele, que realmente a partir dessa conquista, ele largou um projeto que ele estava à frente,
que inclusive no nível familiar a gente provocava muito, questionava muito ele. Quer dizer, meu pai, nós todos poderíamos ser milionários, você jogou isso tudo fora. Em 1947, como secretário de Educação e Saúde da Bahia, Anísio Teixeira retoma seu projeto de reforma na educação. Desde o ano anterior, exercia o cargo de conselheiro para o ensino superior da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Foi na gestão de Anísio Teixeira como secretário de Educação, aqui na Bahia, no governo de Otávio Mangabeira, entre os anos 47 e 51, que realmente a Bahia começou a iniciar um processo extremamente lento, refletido até hoje, de democratização da educação. A construção de novas escolas é o primeiro passo para transformar o perfil do ensino público. Eu sou uma geração fruto da ação desse grande educador quando ele busca pôr em prática a sua visão de que uma sociedade democrática não se constitui sem educação. E ele inicia mesmo uma ação de abrir, expandir a educação para além do primário, para as camadas populares, criando os chamados ginásios de bairro como anexos ao único que existia na Bahia, que era o Colégio da Bahia e depois o Colégio Central, com as suas extensões. E uma delas foi no bairro da Liberdade. O ano de 1950 é marcado pela inauguração da primeira escola-parque do país, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, escola pública de Salvador. O currículo formal era trabalhado nas chamadas escolas-classe. No turno inverso, os alunos se dirigiam à escola-parque, onde desenvolviam atividades artísticas, esportivas e de produção, como alfaiataria, sapataria, tecelagem e marcenaria. Pelo envolvimento com artes e ofícios, os jovens tinham a oportunidade de compreender como se estruturava a sociedade em que viviam. Ele tem até um discurso lindo na inauguração da Escola Parque em que ele fala isso. A educação, né, fazer escolas boas é como na guerra. Não há recurso que seja caro para a guerra. É preciso todos os recursos possíveis, porque eles estão defendendo a própria vida, né? E esse projeto de educação integral, as crianças recebiam os conteúdos das disciplinas tradicionais e faziam também as oficinas de trabalho, de artes, de recreação e jogos, de teatro, colocando as crianças do bairro da Liberdade em contato com o que de melhor havia em termos de cultura e educação. O grande referencial da Escola Parque, no meu ponto de vista, é que a Escola Parque ela dá oportunidade ao homem comum, né, ter uma formação cidadã, imbricada nos princípios democráticos, imbricada no seu processo de construção do conhecimento, que reverbera para além dos muros da escola. Ela vai para a vida. Criar a Escola Parque foi um projeto que realmente o mobilizou muito e o gratificou muito, mas ele entendia como um passo ainda muito aquém das necessidades educacionais brasileiras. Como um projeto, não digo experimental no sentido absoluto, mas uma experiência que ele já considerava perfeitamente viável, porque ele já vislumbrava a coisa como perfeitamente viável. E realmente subsistiu como proposta dele até a ditadura. Em 1952, o educador assume a direção do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP, cargo que ocupa até 1964. O órgão, vinculado ao Ministério da Educação, ainda hoje promove estudos, pesquisas e avaliações sobre a educação brasileira. Entre outras atividades, tem destaque a realização do censo escolar e a aplicação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Como diretor do INEP, Anísio cria em 1955 o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais e instala centros regionais em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. Há um momento bastante importante para a nossa educação, sobretudo para a pesquisa em educação, que é a criação do Centro Brasileiro de Pesquisa e dos Centros Regionais de Pesquisa pelo país. Porque o Anísio coloca juntos para debater e fazer diagnósticos da educação
educadores e cientistas sociais. Como ele tinha também uma visão multidisciplinar, entregou a direção dos centros e da divisão de pesquisas sociais a antropólogos e sociólogos. No Recife ele entregou a Gilberto Freire, em São Paulo entregou a Fernanda Azevedo e aqui no Rio a Daci Ribeiro. Com o objetivo de desenvolver estudos e pesquisas que articulassem o estudo da realidade brasileira, da sociedade, da cultura e o estudo da educação, né, que fizesse diagnósticos sobre o sistema de ensino, sobre o funcionamento da escola, sobre as relações escola-sociedade e que se pudesse articular um estudo ao outro com vistas a melhorar, né, enfim, para aproximar a escola das comunidades onde elas se encontravam. Em 1963, o Brasil vive a perspectiva da realização das reformas de base defendidas pelo presidente João Goulart. Nesse ambiente de efervescência política, Anísio Teixeira é eleito reitor da recém-criada Universidade de Brasília. A UNB se realizou graças a essa visão de Anísio Teixeira e graças ao espírito pragmático, inteligentemente pragmático do Darcy Ribeiro. A associação de Anísio com Darcy permitiu pôr em prática, né, uma concepção que nenhum outro tinha tido. Um grande centro na capital brasileira de pesquisa científica e de ensino de alta qualidade, que é o ensino pós-graduado. Uma coisa que me impressionou, é uma coisa que ele repetiu várias vezes, que por ele, esta universidade, a UNB, seria uma universidade só de pós-graduação, para receber alunos de graduação dos vários estados. Ele procurou interferir desde a formação primária, passando pelos professores até a pós-graduação. Ele foi um dos criadores da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal do ensino superior, da CAPES, que hoje tem dado as linhas, né, da pós-graduação no Brasil. Na noite de 31 de março de 1964, o general Olímpio Mourão Filho parte de Minas Gerais com suas tropas em direção ao Rio de Janeiro. Era o início da ditadura militar, que, interrompendo o processo de democratização do Brasil, se estenderia até 1985. Quando foi pelas 9 da manhã, eu estava no meu escritório trabalhando, que era num barracão, quase tudo aqui era barracões de madeira provisórios, né? No barracão das letras, né? Quando um bedel entrou, professor, os soldados estão entrando na universidade. E vinha vindo um pelotão com o sargento na frente, né? Parou na esquina do prédio ali, olhou para todos os lados, fez sinal para a tropa, atravessaram a rua, entraram no segundo prédio, passaram adiante e lá foram, de repente, outro pelotão atrás e foram entrando pelo campus, por toda parte. Perseguido pelo regime, Anísio Teixeira viaja para os Estados Unidos, onde atua como professor universitário. Em 1965, retorna ao Brasil e se dedica à reedição de sua obra, composta por mais de 10 títulos. Entre eles, A Educação e a Crise Brasileira, Educação não é privilégio e Educação Progressiva, uma introdução à filosofia da educação. No ano seguinte, assume o cargo de consultor da Fundação Getúlio Vargas. Ele se considerava, na verdade, um livre pensador, para quem ser livre é seguir suas ideias até onde elas o leve. Quando ele fez 70 anos, ele convivendo com a ditadura da maneira que a ditadura já se explicitava, ele comentava conosco que ele se considerava ainda viável durante 10 anos. Ele imaginava que suportaria até os 80. E ele estava se propondo, ele disse, bem, da agora em diante eu vou ser literalmente um contestador. Só que ele não teve o tempo para todos esses 10 anos, ele morre um ano depois, 8 meses depois. Em março de 1971, indicado como candidato a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, Anísio Teixeira sai para visitar o dicionarista Aurélio Buarque de Holanda. Desaparece misteriosamente. Dias depois, seu corpo é encontrado no poço do elevador do edifício em que morava um amigo. A morte de meu pai, por outro lado,
É uma morte que até hoje, para mim, não ficou convincente a tese do acidente. Meu pai foi encontrado dentro de um poço de elevador, sentado abaixo das 2 vigas que seguram as 2 molas que apoiam um possível acidente do elevador, que qualquer um pesquisando ou chegando lá não compreenderia como é que um corpo teria passado entre o espaço que medeia entre as duas vigas. Então, tudo isso fez com que, não eu como filho, mas que todo um grupo tivesse o convencimento, claro, como alguns professores que estavam presentes à autópsia, de que, na verdade, foi assassinato, não foi acidente. No antigo casarão de Caetité, a memória do educador Anísio Teixeira continua viva. O local abriga, além de objetos e documentos pertencentes à sua família, uma biblioteca, um cine-teatro e uma sala de cultura digital. A casa ela se transforma num centro cultural, né? E essa casa hoje ela é visitada, tanto pela e há vivências diárias, né, cotidianas, com a população, né, tanto da cidade quanto da região. O sonho das escolas parque, embora adaptado à realidade atual, vigora em Brasília e Salvador. São sementes de democracia lançadas pelo grande estadista da educação brasileira. A escola parque não tem mais a parte de formação para o trabalho para os alunos do ensino fundamental. Então a gente trabalha realmente com a concepção de complementar o ensino regular, a parte lúdica, a parte de formação mesmo de cidadania, de um ser consciente, de um ser pensante, para que ele possa tomar suas decisões mais coerentes no mundo, né, na vida. Eu estudei aqui em 73, 74, fiz a 5ª e a 6ª série, adorava a escola, sabe? Eu acho que até hoje, né, eu vejo nos nossos alunos, eles vêm para cá, até meu filho que estuda aqui, eles vêm, assim, no dia da escola parque, eles já ficam, hoje é dia da escola parque, sabe? Porque aqui eu acho que eles vivem mais a escola, eles brincam muito, eles se divertem e ao mesmo tempo aprendem, sabe? Eu acho a filosofia da escola muito boa. Eu fui aluna, minhas 2 filhas que já estão na UNB foram alunas daqui e meu filho mais novo, de 10 anos, é aluno, está terminando a 4ª série aqui na escola parque, entendeu? A Escola Parque de Salvador, dirigida de 1950 a 1974 por Carmen Teixeira, irmã de Anísio, foi revitalizada em 2000, ano do centenário de nascimento do educador. A principal diferença entre a escola de educação integral e a escola regular é a forma de gerenciamento, os projetos que são direcionados para fins específicos, para mexer exatamente com a emoção, com a sensibilidade daquele aluno. Então, o aluno aqui não é visto exatamente como alguém que vem para adquirir o conhecimento específico de uma disciplina. Ele vem para aqui para adquirir habilidades, competências para a vida. Através das artes, através da música, através da comunicação, da expressão, do teatro, do esporte, aquele aluno ele tem a visão como é que funciona essa sociedade em que nós estamos inseridos. Nós temos um núcleo, que ele é um galpão, e na época de Anísio funcionava como um setor de trabalho. Esse setor de trabalho hoje é identificado aqui na escola como núcleo de artes visuais. Lá vocês têm acesso à cerâmica, pintura de telas. O legado de Anísio Teixeira é o sonho de uma nação profundamente democrática, construída por um povo consciente de suas necessidades, apto para compreender o mundo e atuar nele. A educação, como o próprio Anísio defendeu, é a máquina capaz de pôr em movimento esse processo. Não existe questão da educação brasileira importante hoje na pauta das agendas políticas que não tenha sido tratada por Anísio Teixeira. Ele nunca pensou pequeno para o povo brasileiro. Anísio Teixeira pensava grande, ele queria a melhor escola possível, pública, para formar o cidadão e a nação brasileira. Uma frase que o Anísio dizia muito, que me é cara, é que é importante que o educador use a sua inteligência sem preguiça, sem orgulho
e com a possibilidade de que as suas palavras ganhem força social, né, para retornar à sociedade aquilo que a sociedade também, através dos seus impostos, aplica na nossa formação como intelectual, né? Então, uma inteligência a serviço da sociedade, no melhor sentido que essa expressão tem, que é levar uma vida de melhor qualidade para todos e uma escola feliz. Quem não quer uma escola feliz? Eu quero.